Vídeo 3 da série Introdução às Cartas de Paulo aos Coríntios. Mais um pouquinho sobre a cidade de Corinto, especificamente sobre esporte e turismo. Em anos alternados, Corinto era sede dos Jogos Istímicos. Este nome istímico vem justamente daquele pedacinho de terra chamado Istmo, o Istmo de Corinto, que eu expliquei lá no primeiro vídeo, tá? Então ele sediava, Corinto sediava esses jogos, cujo tamanho e importância eram excedidos apenas pelos Jogos Olímpicos. Além das competições atléticas, desenvolveram-se disputas entre diversas expressões artísticas, como música, poesia, transformando esses eventos em festividades gigantescas. A visita de Paulo a Corinto coincidiram, as visitas de Paulo a Corinto coincidiram com os Jogos de 51 depois de Cristo e lhe conferiram a oportunidade singular de exercer o impacto internacional, tanto no ministério quanto nos negócios. Isso é interessante notar. Paulo, ele procurava ou era levado pelo Espírito, né, a momentos importantes, estratégicos, como é o caso aqui dos jogos, nessas festividades, que tinham gente de tudo quanto é lugar do mundo da época, e Paulo poderia ter um impacto realmente não só local, como aquilo poderia frutificar em outras regiões, né, do Império Romano. Corinto era um centro cosmopolita que atraía novos negócios, pois os turistas que enchiam a cidade gastavam dinheiro não apenas com acomodações e alimentação, mas também com uma variedade de produtos e serviços oferecidos por inúmeros empreendedores. Essa situação, por sua vez, criava oportunidades de emprego que iam desde o trabalho braçal de escravos até ocupações como guarda-costas e contadores. Alguns atletas alcançavam grande fama, obviamente por causa dos jogos, né? E com ela, altos privilégios na sociedade. Isso é importante. Então, a cidade de Corinto era uma cidade que você poderia, de alguma forma, ou de várias formas, ter uma projeção social. O atleta, ele tinha esse sonho, essa expectativa, né? Pessoas que ocupavam lugares de empreendimentos, trabalho, trabalhadores. Então, era um lugar que poderia se crescer financeiramente, economicamente, poderia se crescer no sentido social, do prestígio social. Havia possibilidade. Não eram todas as cidades do Império que poderiam dar isso, mas Corinto, ele possibilitava essa situação, esses sonhos, né, essas realizações pessoais. Obviamente, sempre precisando de patrocinadores, os tais benfeitores, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, tá? Esse Witterington, não sei se é assim que se pronuncia, ele sugere que atletas femininas muito bem-sucedidas, acostumadas a consideráveis privilégios e influência na sociedade, elas estavam criando problemas na igreja. Então, olha só, é uma sugestão de um teólogo que alguns problemas que Paulo teve que lidar em suas cartas, né, à igreja de Corinto, ou aos coríntios, relacionado à figura, né, feminina daquelas igrejas, os membros femininos, vinha, por exemplo, de uma questão cultural dessas mulheres que tinham privilégios na sociedade, né, os seus status ali conquistados devido a serem atletas femininas muito bem-sucedidas, elas traziam essa carga, né, de expectativa para dentro da igreja e então desestruturava algumas questões na igreja. E Paulo teve que lidar com isso, e a gente sabe que Paulo teve que lidar com algumas questões relacionadas a isso na carta aos Coríntios. É só para entender que essa introdução à carta, né, ou às cartas de Paulo aos Coríntios, é importante porque a gente começa a visualizar o tempo, a época, né, as expectativas, a mentalidade do povo, o que eles viviam, como viviam, né, a base cultural, socioeconômica, para a gente entender algumas coisas que Paulo teve que lidar com essas influências culturais entrando dentro da igreja. E ele teve que ajustar isso, ensinando então, porque a igreja agora não faz parte, né, daquela cultura. Ela tem algumas questões que vão contra a cultura greco-romana predominante ali na cidade de Corinto. Então ele tem que, na verdade, trazer a cultura do reino de Deus.
né? E aquelas pessoas têm que começar a se adaptar a novas expectativas, a novos princípios, a nova forma de lidar na vida comunitária, regida pelo Evangelho, regida pelo Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Tá certo? Até o próximo vídeo. Vejo vocês para a gente continuar estudando um pouquinho aí.